Coisa querida! Professora Adriane Fauci chegando com questões aqui da Banca CESP, do tópico dos direitos e garantias individuais, ou seja, aqueles direitos do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? Molezinha aqui, hein? Vamos revisar. Segundo o texto constitucional federal, ai, olha lá, não haverá pena de... Bom, que questãozinha basicona. Aqui a gente tem que saber quais são aquelas penas permitidas e quais são as penas proibidas na Constituição. Já sabe isso aí, decorzinho? Sabe, né? Se não sabe, guarda esse quadrinho aqui, ó. Guarda esse quadrinho. Olha lá. Quais são as penas proibidas na nossa Constituição? Primeiro, pena de morte. Mas lembra que tem uma exceção, né? Qual que é a exceção? Caso de guerra declarada. Lembra que a guerra é declarada por quem? Quem declara a guerra? Aqui a guerra é declarada pelo presidente da República após a autorização do Congresso Nacional. Aí eu te pergunto, então pode ter pena de morte no Brasil? Existe pena de morte, melhor dizendo, no Brasil? Sim, mas em uma única circunstância, em uma única situação, que é no caso de guerra declarada. Vamos mais um pouquinho. Será que seria possível a elaboração de uma emenda à Constituição ou mesmo de uma lei estabelecendo outras hipóteses de pena de morte? Veja que a gente tem lá um Congresso, né, que fala, vamos fazer projeto de lei disso, daquele outro. Será que seria possível um projeto de lei para estabelecer uma hipótese de pena de morte? Sei lá, pena de morte no caso de crimes hediondos. Ou uma emenda à Constituição dizendo, seria possível pena de morte, salvo no caso de guerra declarada e crimes hediondos. Será que isso seria possível? Pelo menos até o momento, pela interpretação que se dá da Constituição, não. Isso porque a regra é da proibição. Então não pode pena de morte. E uma única exceção no caso de guerra declarada. Logo, não seria possível a implementação de outras hipóteses de pena de morte, nem mesmo através de emenda constitucional. Ok? Muito bem. De caráter perpétuo, não tem penas perpétuas no Brasil. De trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? Trabalho forçado não é preso trabalhar, hein? Cuidado isso aí. Preso trabalhar, eu acho é uma joia. Porque, que nem diz a minha mãe, cabeça vazia, oficina do capeta, do gramunhão, é ou não é? O cara tá lá, já não tá com a cabeça muito boa preso e ainda fica o quê? Sem trabalhar, sem fazer nada? Imagina o capeta aqui, ó. Coisa ruim, coisa ruim. Então a ideia é que o cara trabalhe mesmo. E por isso tem que ter incentivos para o trabalho e tudo mais. Agora, o que não pode é o trabalho forçado. Aí não dá, Teteia. Trabalho forçado não dá. O trabalho forçado é aquele trabalho indigno ou ainda que o Estado obrigue o camarada a trabalhar. Por exemplo, o preso não quer trabalhar. Aí eu faço o quê? Não, vai me dar aqui um chicote. Vai trabalhar. Não pode. Ou ainda um trabalho que não sirva para absolutamente nada. Por exemplo, você vai trabalhar quebrando pedra ali. Tá, mas pra que quebrar aquela pedra? Só pra quebrar. Você vai quebrar aquela pedra, vai pegar daqui, vai colocar lá, de lá você vai colocar pra cá. Você entendeu? Isso não pode. Então, o trabalho forçado é aquele trabalho não digno, que não tenha nenhum tipo de contraprestação aqui pro indivíduo que está realizando esse trabalho e ainda que obrigue a fazer aquela atividade. Isso não pode. Agora, preso trabalhar pode? Só pode, né? Como deve, né? Pra não ficar aí, ó, o capetão grudando nos ouvidos. Pena de banimento. O que é banimento? Banimento é a expulsão de brasileiro. A gente pode expulsar brasileiro? Claro que não. A gente pode extraditar brasileiro naturalizado. Expulsar, não. Expulsar é chutar, tipo, suba daqui. Não. Expulsar, a gente expulsa estrangeiro. Expulsar brasileiro, não. Lembra que o brasileiro é filho. A gente expulsa filho, gente. A professora, meu pai me expulsou de casa. Triste. Triste, triste, triste. Serve certeza, você deve tratar isso na terapia. Por quê? Porque a gente não expulsa filho. Mas é um vadio, não sei o que, tal. Mas não expulsa. Não expulsa. A gente fica puto, a gente fica bravo, a gente xinga. Mas expulsar filho a gente não expulsa. Seria pena de banimento. O Brasil não expulsa filho. O Brasil não expulsa brasileiro.
Por isso a gente não tem a pena de banimento. Lembra? Extraditar pode? Extraditar pode, só o brasileiro naturalizado, ok? E estrangeiro sim, porque estrangeiro não é nosso filho. Ora, e pensa assim, ó, a expulsão é suma daqui. Não, suma daqui. Suma daqui só estrangeiro. Suma daqui filho, não, tá? Então, por isso, pena de banimento, não. Penas cruéis. Lógico, né, gente? Pensa só. O Brasil é aquela mãe, aquele pai que tem, assim, um tipo de educação moderna. Não aquela educação tradicional, entendeu? Então, a gente vai educar como? Conversando, entendeu? Com técnicas de reforço positivo, sabe? A gente coloca lá num cantinho do pensamento, que tem umas técnicas que diz que não pode mais, né? Mas isso é coisa pra pai, o Estado não, coloca lá no cantinho do pensamento que é a cadeia. Agora, arrancar o couro, né? Surrar, não sei o que, isso a gente não faz, isso a gente não faz. Tem país que faz? Tem país que faz também, né? Brasil não. Brasil coloca no cantinho do pensamento, faz um negócio, mas cruel não faz, tá? Até porque, logicamente, né? Aqui a gente está consagrando os princípios da humanidade, princípios de caráter humanitário. Vai punir? Vai, mas não precisa se equiparar ao bandido, né? Faz diferente, tá? Então, essas são as penas proibidas. O pessoal falou da Super Nani. Cara, se olhar, se for ver a Super Nani hoje em dia, a galera ia meter o pau na Super Nani, né? Ela era meio brabona, né? A gente achava ela o máximo. Penas permitidas. Penas permitidas. Privação, restrição de liberdade, chilindró, perda de bens, claro que pode perder alguns bens aí, multa, prestação social alternativa, vai pintar uns murinhos aí, fazer uns negócios, suspensão e interdição de direitos, tá? Lembrando que o rol de penas proibidas é um rol taxativo, enquanto que o rol de penas permitidas é um rol exemplificativo. Então, essas são as penas permitidas, mas podem outras, tá? Beleza? Quer dar um printzinho aí? Segundo o texto constitucional, não haverá pena de banimento. Essa tem, essa tem, essa tem, essa tem. Assinale a opção que contempla o entendimento do STF e do STJ acerca da inviolabilidade do domicílio. Vamos lá. Para nossa prova, eu, Adriane, sinceramente acredito que se vier jurisprudência, vem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Professora, você acha que vai vir jurisprudência do STJ? Não em direito constitucional, não em direito constitucional. Talvez em outras matérias possa até vir alguma coisa do STJ, não em direito constitucional. Mas para, se um vai que Deus o livre, eu peguei essa questão, que é de um cargo bem, né, mais elaborado, um cargo bacana, para a gente aproveitar e já revisar algumas coisinhas, porque nunca é demais. Assim, por um vai que Deus o livre. E quando se trata de inviolabilidade de domicílio, dessa garantia constitucional, nós temos muita jurisprudência do STF e também temos muita jurisprudência do STJ. Então, por isso que eu trouxe essa questão especialmente aqui, para a gente poder revisar esses dois posicionamentos, tá? Então, sobre a inviolabilidade do domicílio. A mera intuição do agente policial acerca de ocorrência de tráfico de entorpecentes autoriza o ingresso na residência do suspeito sem mandado judicial ou consentimento do morador. E aí? Lembra da inviolabilidade domiciliar, hein? Só vou revisar rápido. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Por isso, para a gente entrar na casa de alguém, como é que faz? Pede o consentimento. Consentimento. Quando eu estou falando consentimento, é autorização mesmo, né? O morador fala, pode entrar. Tá. Eu também posso entrar sem... Tem um trem aqui. Sem consentimento do morador. Quando que eu posso entrar sem o consentimento do morador? No caso de flagrante delito, flagrante então de um crime, no caso de desastre,
para prestar socorro ou ainda por ordem judicial. Aí lembra que no caso de ordem judicial, a entrada só pode acontecer durante o dia. Aí na nossa aula a gente vai trazer a doutrina do que é dia, o que é noite, as relativizações do conceito de casa, tudo isso a gente vê lá no curso, tá? Aí eu pergunto, nessas outras hipóteses, só pode entrar também durante o dia? Não, nessas outras situações, a entrada pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite. Então, se o morador consentir, você pode bater 3 da manhã na casa do seu amigo, ele vai abrir a porta, tá valendo. Né? Então, se o morador consente, sem problema nenhum. Sem consentimento, flagrante, desastre para prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite. Por quê? Geralmente o crime tá rolando o quê? Na madruga, desastre para prestar socorro, essas coisas. Agora, quando um juiz manda entrar, aí que a entrada só pode ser durante o dia. Agora vamos imaginar na questão da atuação policial. Quando que o policial pode entrar numa situação de flagrante delito? Bom, quando ele está diante de uma situação de flagrante ou quando existem fundadas razões que permitam à autoridade policial concluir que dentro da casa existe uma situação de flagrante. Veja que fundadas razões não é intuição, não é faro policial. Né? Tem os policiais assim, tem gente que é assim, eu sinto o cheiro do crime. Aí tá lá os policial assim, patrulhando, não sei o quê, e um olha pro outro e fala assim, você vê aquela casa ali? Eu vi. Tá meio esquisito isso aí, hein? Tá meio esquisito. Tá com cara de boca de fumo. Boca de fumo. Olha só. As pessoas entram meio caidinhas, saem meio faceira. Passa uns carrão aí, encosta aqui. O que esses carrão estão fazendo aqui? Passa o carro, já vai embora. É boca de fumo. Olha, eu sinto, passa, tem aquele cheirinho peculiar. Pode saber. Tem aí dentro. Intuição, ninguém tem certeza de nada. O meu faro policial não me engana. Não pode. Então, a mera intuição, o achismo, né? Pela minha experiência, não cola aqui, tá? Essa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter fundadas razões. Eventualmente uma investigação já acontecendo, com pessoas identificadas. Aí imagine lá, tem lá toda uma equipe policial que está investigando uma formação de sei lá, um cartel de tráfico, sei lá, um negócio meio Pablo Escobar, assim, um negócio, né? Aí tem lá, já identificado fulano e fulano, aí vê o fulano entrando, saindo, entendeu? Aí sim, você tem fundada a razão, não é assim. Sinto o cheiro do crime. Sente o cheiro, o que, rapaz? Vai responder a PAD depois, hein? Então, a mera intuição autoriza? Não autoriza. A ausência de mandado judicial invalida a busca e apreensão em apartamento desabitado. E é aqui que entra o STJ, tá? É aqui que entra a interpretação do STJ. Para o STJ, a ausência de mandado judicial não invalida a busca e apreensão em apartamento desabitado, tá? Então, se quiser anotar essa aí. Se, em caso de dúvida, incumbe ao suspeito a prova de ilegalidade do consentimento para o ingresso policial na sua residência. Aqui nós temos que dramatizar. Vamos imaginar que você está em casa. Aí chega a polícia e fala assim, boa noite. Queria entrar e nós recebemos uma denúncia de que aí dentro da sua casa está rolando algumas coisas. Posso entrar? Aí você fala assim, claro, policial, pode entrar. E o policial entra. Quando ele entra, ele está entrando com consentimento, certo? Logo, isso pode ser a qualquer hora do dia ou da noite. Mas vamos imaginar que nessa situação a coisa não aconteceu bem assim, né? A polícia bateu lá e já chegou metendo a botina. Entrando e não sei o quê. Aí você fala, mas eu não estou autorizando. Mas a polícia já saiu entrando, já começou aquele alvoroço todo.
E daí chega lá, por exemplo, num processo judicial, aí vamos imaginar que a polícia entra sem o seu consentimento, não tinha fundadas razões de flagrante, mas encontra uns negócios ilícitos lá dentro da casa, tá? Aí vai pro processo, o que vai acontecer? Seu advogado na hora vai falar, ó, entrou sem autorização. E o policial vai falar o quê? Não, jamais, jamais! Tinha autorização sim, cheguei lá e ela falou, pode entrar. Veja que nesse caso existe uma dúvida. Um está dizendo que o outro autorizou, ou está dizendo que não autorizou. Nesse caso de dúvida, e aí que entra a questão, cabe ao suspeito provar a ilegalidade do consentimento? É o suspeito que tem que provar que não autorizou? Ou é o Estado que tem que provar que havia autorização? É o Estado que tem que provar que havia autorização. Por isso que existe hoje um grande debate sobre a questão dos policiais usarem câmera. A câmera deve servir para isso, para que a autoridade policial tenha segurança para entrar. Então chega lá, o bandido fala assim, pode entrar, aí depois entra e diz que não disse que podia entrar. Aí como é que fica a prova, entendeu? Então, se tá lá filmado e o cara autorizou a entrada. Isso também serve para evitar o quê? O pezão na porta à toa, né? O faro, o policial e eventuais abusos aqui, ok? É para isso aí. Então, em caso de dúvida, claro que eu entendo também que isso pode ser uma dificuldade para a função policial, né? Mas é essa a teoria do negócio, tá? Então, em caso de dúvida, incumbe ao suspeito a prova de legalidade do consentimento? Não, incumbe ao Estado, a autoridade. Letra D. A entrada forçada em residência, quando não justificada, sujeita o agente policial à responsabilidade disciplinar, civil e penal. É isso aqui. Também entrou em situações que não podia entrar, o policial pode ser responsabilizado, tá? É ilícita a entrada de policiais sem autorização judicial e sem consentimento do hóspede em quarto de hotel, ainda que presentes razões que evidenciem a ocorrência de flagrante. Aí não, né? Aí vai ser lícita. Lembra que o quarto de hotel equivale à casa para fins de inviolabilidade. Então, se houver fundadas razões, como ele está dizendo ali, há razões que evidenciam a ocorrência de flagrante, pode entrar mesmo sem ordem judicial, tá? Então, nananana. Então, o gabarito ficou a letra D, de Deus conosco. A liberdade assegurada no caput do artigo 5º da Constituição deve ser tomada em sua mais genérica acepção, inserindo-se nessa amplitude normativa o direito. Então, vamos lá. Letra A. Ao exercício de culto religioso de caráter presencial coletivo, salvo em casos de adoção pelo poder público de medidas restritivas para a contenção do avanço de pandemias sanitárias. Olha aqui uma questão do SESP cobrando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Então você deve lembrar de uma polêmica que rolou durante a pandemia, se era possível restringir a liberdade de culto durante a pandemia, como uma medida sanitária, o culto coletivo, várias pessoas. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, numa situação de pandemia, a saúde pública estaria aqui numa posição de superproteção em relação à liberdade religiosa. Então, numa situação grave, como uma situação de pandemia, a liberdade religiosa poderia ser relativizada, poderia ser restringida em benefício da saúde pública. Lembra que não existem direitos fundamentais absolutos, não é verdade? E que eles podem ser relativizados e limitados, inclusive por ordem judicial. E foi isso que a STF fez. Ele olhou, de um lado, a saúde pública, do outro, a liberdade religiosa. 2 direitos fundamentais. Numa situação não pandêmica, de não pandemia, liberdade religiosa. Numa situação de pandemia, se existir medidas sanitárias, é possível a restrição dessa liberdade. Ok? Então, por isso, já aqui, né? Então, a Constituição assegura a liberdade de exercício de culto religioso, mas que pode sofrer restrições durante o avanço, por exemplo, de medidas sanitárias durante a pandemia. Tá? A associação sindical, o servidor público civil e militar na forma da lei. Ei!
lembra que aos militares é vedada a sindicalização e a greve. Então, militar pode se sindicalizar? Não. Militar pode se organizar em associação. Associação dos Policiais Militares do Estado do Paraná. Mas sindicato dos policiais militares não pode, não. Tá? Então, militar pode se associar em associações gerais, mas não associação sindical. Associação sindical é sindicato. Tá? Então, qual que é o erro aqui? A liberdade que a Constituição garante é de associação sindical, mas só para o servidor público civil e não para o militar. Letra C. A manifestação de padrões de valoração ética ou moral, independentemente de constituir incitação à discriminação ou à hostilidade. Então, quando a Constituição fala em liberdade, ela está dizendo que existe liberdade a você manifestar padrões de valoração ética ou moral, como está dizendo ali no enunciado, na questão? Claro que sim. Então, eu posso, ao exercer a minha liberdade de expressão, dizer o que eu entendo como certo, como correto, como justo, como injusto, como ético ou como não ético. Mas dentro do exercício dessa minha liberdade, eu não estou autorizado a fazer ali a parte final, ó, a incitar a discriminação, a hostilidade. Isso porque você deve se lembrar da nossa aula, que a Constituição não protege o chamado discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? É aquela manifestação praticamente criminosa que propague a discriminação, o preconceito entre as pessoas, que diminua, restrinja direitos fundamentais. Veja que o discurso de ódio não se confunde com um discurso meramente preconceituoso, um discurso ruim. Sabe? Hoje também há uma certa confusão no conceito de discurso de ódio. Uma determinada pessoa falou um negócio que eu não gostei ou que vai contra o meu pensamento. Ah, discurso de ódio. O outro fala um negócio, discurso de ódio. Isso vale para qualquer lado nesse país, tá? Falou um negócio que eu não gostei, discurso de ódio. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O discurso de ódio é aquele discurso criminoso, aquele discurso que incite, que propague a violência, a hostilidade, a violação de direitos das outras pessoas. Por isso que, por exemplo, um discurso nazista é um discurso de ódio. Ah, mas é minha opinião. Mas vai, então, né, propagar esse discurso lá dentro de um bunker, debaixo da terra lá, seu desgraçado. Como é que vai dizer que é um discurso... Um discurso que fala que tem que matar o outro não é um discurso. É discurso de ódio, entendeu? Isso sim é discurso de ódio, aquele discurso nazista, racista. Aquilo tem que acabar mesmo, tem que acabar. Vai dizer, ai, mas é minha opinião. Te dou a opinião no pé da orelha. Isso aí não é opinião, isso é maldade mesmo, isso aí é criminoso. E daí não existe opinião no crime. Então, beleza, vamos combinar aqui, né? Agora, tudo é discurso de ódio? Não. Não, nem tudo é discurso de ódio, tá? Inclusive, deixa eu fazer uma postagem sobre isso. Tem um texto do Norberto Bobbio, que é muito bom, que faz exatamente. Na nossa aula, eu falo sobre ele especificamente para a gente poder caracterizar o que é ou não discurso de ódio. Mas para nossa prova, discurso de ódio é aquele discurso racista, preconceituoso, que de alguma maneira vise eliminar, retirar, extinguir direitos de algum outro grupo, tá? É isso. Muito bem. Letra D. A participação das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras no processo civilizatório nacional, desde que em conformidade com as aspirações do grupo social majoritário. Ai, Jesus. Veja o que está dizendo assim, ó. Que eu posso ter direito à participação das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras no processo civilizatório nacional. Perfeito, aqui está dentro da liberdade. Desde que elas estejam em conformidade com as aspirações do grupo social majoritário? Claro que não. Então, eu tenho liberdade de expressão desde que isso esteja ok para a maioria? Não. Aliás, a liberdade de expressão, ela tá nessa treta mesmo. A ideia de garantir a liberdade de expressão é, inclusive, para a pessoa falar coisas que a maioria não concorde. Né? Se só pode falar o que a maioria concorda, aí não dá, né? A liberdade de expressão é tanto para falar aquilo que a maioria concorda, quanto aquilo que a minoria quer falar. A liberdade de expressão vem, inclusive, para dar voz aqui a grupos minoritários, ok?
Então, não. Parte final, errada. Ai, como eu gosto de liberdade de expressão. A reunião pacífica e sem armas, desde que seja comunicada pelos interessados à administração pública em um prazo mínimo de 30 dias antes de sua realização. Não existe isso, né, gente? Não existe isso. Então, a gente sabe que o direito de reunião é uma liberdade, desde que se realize de forma pacífica, sem armas, em local aberto ao público, não depende de autorização. A Constituição diz que deve ser feito prévio aviso, mas ela não diz prazo nem nada. Lembra que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a extensão do aviso prévio, entendeu que o aviso não é um requisito indispensável. Então, se de alguma forma a administração pública tomou ciência da realização da manifestação, não precisa ter um aviso formal, solene, dizendo: prezada administração, no dia tal e tal e tal, estaremos fazendo. Não precisa mais desse aviso formal. Basta que de alguma forma a administração tome ciência de que a reunião vai acontecer, até para que não se frustre outra reunião já convocada para o mesmo local e para que a própria administração possa dar condições para que os manifestantes se manifestem em segurança. Isso porque, a depender da manifestação, eu posso ter uma manifestação numa via pública. Então, imagine um direito de reunião, que nada mais é do que uma manifestação popular, que se dê em uma avenida. Sei lá na Avenida Paulista. Né? Nesse caso, vai ter que fechar a avenida, vai ter que desviar trânsito e tudo mais. Então, é para isso que serve esse aviso. O que o STF entendeu é que esse aviso não precisa ser formal, solene. Basta que, de alguma forma, a administração tome ciência da sua realização. Ok aqui? Muito bem. Então, ficou aqui o gabarito. Letra A, de amor. E não o ódio. Próxima lá. Julgue os itens a seguir acerca dos direitos das garantias fundamentais. 1. É livre a manifestação do pensamento, inclusive anonimamente. Não. Quer falar? Ó. Bota essa carinha pra jogo aí, falante. Né? Porque tem gente que é corajosa atrás do anonimato. É ou não é? Nossa! Atrás do fake, meu Deus do céu, é brutão, falador, vai no tete a tete falar, não é? A rede social e a internet, ela veio para mostrar essa nossa hipocrisia, não é? Essa nossa hipocrisia, porque eu falo assim, o cara é machão para falar, queria ver falar no cara a cara, não é? Sempre quando você for querer escrever uma coisa aí no chat, alguma coisa, pensa assim, eu falaria essa coisa para a pessoa na frente dela? Eu falaria essa coisa na cara dela? Se eu não falaria na cara dela, não escreva! Não é? Porque de alguma forma a pessoa vai ler aquilo ali. Não é? E as pessoas são assim, eu vou falar porque é minha opinião. Opinião grossa, né? Opinião mal educada, né? Mas as pessoas têm essa vibe agora, né? De achar que tá ali anônimo, pode chegar e sair escrevendo, como se ninguém fosse ler ou ficar ofendido. Não é? Claro. Então, pense assim, vou escrever. Será que eu falaria para essa pessoa na cara? Eu sou bem assim, descoladão, de chegar e falar na cara dela? Você se inscreva. Você se inscreva. Se não, cala-te boca. Por isso a Constituição fala assim, quer falar? Quer falar? Fale. Mas não fica se escondendo aí não. Por que a Constituição veda o anonimato? Tem um fundamento para isso? Claro que tem. A vedação ao anonimato serve para garantir direito de resposta. Então, porque assim, né? A gente fala o que quer, às vezes ouve o que não quer, né? Então, você pode se manifestar, claro. Deve ser livre para isso. Mas se você ofender alguém, se você extrapola aqui os limites da sua liberdade de expressão, a pessoa ofendida tem o direito de responder, de replicar, de dizer o contrário. Só que como que ela vai replicar se ela não sabe para quem tá falando? Ou ainda, se você extrapolar muito ainda a sua liberdade, você pode ser condenado a pagar uma indenização pelo dano moral, material ou à imagem. Nesse caso aqui, como que eu vou entrar com uma ação de indenização se eu não sei quem está falando? Então, por isso que a Constituição vem e veda o anonimato, para garantir direito de resposta e assegurar responsabilidades. Então, grave sempre assim, a liberdade de expressão no Brasil é uma liberdade com responsabilidade. Você pode falar o que você quer?
Até pode, mas você vai arcar com as consequências também daquilo que você falar, ok? Mas na verdade, não precisava nem estar na Constituição, isso é a vida, né? Pelo menos sempre foi ensinado assim. Você falar o que você quer, pode ser que você receba uma resposta que você não quer, né? Então, liberdade com responsabilidade. Muito bem. Então, essa é errada. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. E eventual atentado a esses direitos permite que se busque a indenização pelo dano moral material decorrente de sua violação. É isso aqui mesmo, não é? Então, veja. É inviolável a vida privada, intimidade, honra e imagem das pessoas? Claro que sim. Veja que a Constituição ela toma um cuidado de proteger aquilo que é muito caro, aquilo que nós chamamos de direitos da personalidade. Então, a nossa intimidade, a nossa vida privada, não é um negócio que as pessoas podem sair invadindo, não é? Porque isso pode nos machucar muito profundamente, não é verdade? Ainda a nossa honra, a nossa imagem, as pessoas saem aí xingando, destruindo a imagem das pessoas em épocas de redes sociais e mídia digital. Gente, isso é a realidade diária. O cancelamento da internet, não é? A pessoa foi cancelar, o que é isso? O que é isso? Mas é assim, e esse cancelamento muitas vezes parte de uma informação falsa, de uma fake news, ou alguém lá com raiva saiu propagando lá vídeo, não sei o que, às vezes fora de contexto, e as pessoas já saem concluindo, descendo a lenha, metendo pau, sem nem saber o que aconteceu de fato naquela situação. E isso tem gerado repercussões de várias formas. Então a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas têm que sim ser protegidas. Caso elas sejam violadas, a pessoa aqui pode realizar um pedido de indenização, tanto pelo dano moral quanto pelo dano material. Né? Todos têm direito a receber informações de seu interesse particular dos órgãos públicos, bem como informações de interesse coletivo ou geral. Os pedidos de acesso à informação devem ser atendidos no prazo fixado sob pena de responsabilidade do agente público. Perfeito. A exceção à regra geral de transparência são as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui mais do que claro, não é? Então, todos têm direito de receber informações? Sim. Então, eu tenho o direito de receber informações e o poder público tem um dever de prestar informações. Informações de que tipo? Particulares, minhas, ou de interesse coletivo ou geral. Inclusive, tem prazo para fazer isso, pena de responsabilidade. Mas eu pergunto, o poder público é obrigado a me dar toda e qualquer informação? Não. Às vezes, algumas informações podem ser mantidas em sigilo. Quais? Aquelas imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. Ok aqui? Por isso, item 3, certo. Item 4. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, salvo se a matéria trazida à apreciação estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, como, por exemplo, em súmula vinculante, repercussão geral ou recurso repetitivo. Nada a ver! Então, se eu tiver uma matéria prevista numa súmula vinculante, eu não posso para o Poder Judiciário? Posso. Claro que posso. Pode ser que eu também não ganhe nada com a ação, mas isso não afasta a apreciação da questão ao âmbito do Poder Judiciário, tá? Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, não tem esse salvo aqui, ó. Tá? Então, mesmo que o entendimento seja sumulado, mesmo que o entendimento seja previsto em súmula vinculante, isso não impede que o Judiciário aprecie aquela matéria. Tá? Até mesmo porque a edição de uma súmula vinculante não faz com que aquele pensamento ele se ingesse para sempre. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem edita a súmula vinculante, inclusive pode revê-la. Então, hoje pode ser súmula vinculante tal coisa, mas não seja. Entendeu? Então, por isso, nada a ver. Então, essa errada. O que ficou, TT? 2 e 3 certa. 2 e 3 certa. Gabarito, letra C. Tem mais uma? Tem mais uma. Conforme a Constituição Federal de 88, as pessoas, letra A, estão em princípio proibidas a fazer tudo, olha lá, podendo um decreto regulamentar presidencial permitir a atuação individual. Ei, é assim? Claro que não. O que diz a Constituição? O que diz a Constituição? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
É o famoso hashtag não sou obrigado. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que não tenha uma lei, uma ordem proibindo aquela minha conduta. Então, a ideia é exatamente o contrário. Todos estão, em princípio, livres para fazer aquilo que quiserem. Essa é a ideia de autodeterminação, de autonomia da vontade. Agora, caso o Estado entenda, por uma lei, alguma coisa assim, que essa liberdade possa ser limitada, eu vou ter as limitações, ok? Mas a ideia é que todo mundo é livre, salvo quando a lei diz que não é, tá? Então, o contrário. B, estão autorizados a fazer tudo desde que a lei não proíba. É isso aqui. Só estão autorizados a fazer aquilo que está previsto em lei. Negativo, essa é a regra de legalidade para o Estado. Então, lembra que o princípio da legalidade, ele se desdobra em dois tipos. Eu tenho a legalidade para mim e para você, para o particular, que a gente é livre para exercer qualquer coisa, desde que a lei não me proíba. É isso? E eu tenho a legalidade para o Estado, para a administração pública, que diz que o Estado só pode fazer aquilo que a lei permita. Tá? Então, para o Estado vale isso, mas não para mim e para você. Então, para as pessoas não vale isso. Isso aqui vale para o poder público. Só podem fazer algo quando o ato normativo legal ou infraconstitucional não. Não podem ser obrigados a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de ato normativo legal ou infralegal. Infralegal não, mas ato normativo legal pode sim. Né? Então, a lei pode me impor determinados comportamentos. Aliás, é isso que a lei faz o tempo inteiro. Não é? Beleza. Finalizamos! Finalizamos esse bloco aqui, então, de questões da Banca CESP. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.